Acho que o que falta para a nossa comunidade é parar de pensar só em como se prevenir, mas também em como viver com HIV. Porque a gente tem essas pessoas já dentro da nossa comunidade. Porque aí, quando a gente passa a falar sobre isso, aí a gente passa a naturalizar. E aí fica mais fácil da gente conversar enquanto comunidade. O Acervo Bajubá ele existe desde entre 2010 e 2013, que é o período de formação do Acervo Bajubá. Né, ele começa com 3 pesquisadores, né, homens brancos, gays, cisgêneros, que a partir de um processo de pesquisa dentro da universidade, de militância dentro da universidade, eles começaram a reunir um material e tiveram essa vontade de que esse material se tornasse público. Né? Isso, né, são mais de 10 anos de Constituição, né? Começa ali entre Curitiba e Brasília. Em 2017, uma dessas pessoas traz esse material aqui para São Paulo e o acervo começa a funcionar aqui em São Paulo. Né? Inicialmente ele funciona na casa dele, na casa do Ramon Bertolozzi, que é uma pessoa que ainda está vinculada ao acervo, que é professor na PUC do Paraná, em Curitiba. Né? E em 2019 o acervo ele recebe um convite para ocupar um espaço no Galpão Cultural da Casa 1, né? Ali no Bexiga. 2020 veio a pandemia e com tudo isso o galpão e o acervo, por consequência, fechou. Né? Então, o grupo de pessoas que hoje em dia estão fazendo, né, a gestão desse projeto, elas começam a chegar a partir desse momento de 2020. Uma delas sou eu, né, que é aquele momento em que o acervo se encontrava fechado, né, que o galpão cultural da Casa 1 se encontrava fechado, e que veio para a gente o desafio de fazer com que esse material, que já havia sido reunido, ele tivesse algum sentido. Né? Porque tudo que a gente tem no acervo, né, se ele não for acessado pelas pessoas, se as pessoas não fizerem suas próprias perguntas a esse material, né, ele é um monte de coisa velha guardada. Né? Então, a gente entende que o maior desafio que a gente tem no acervo é justamente de tornar público todo esse material que o acervo foi acumulando ao longo desses 10 anos. Né? Em 2022, a gente mudou aqui para o Grupo de Incentivo à Vida, né? Veio a partir de um convite do GIV de que a gente apoiasse um processo de organização do acervo que o GIV tinha, né, de mais de 30 anos de militância na luta contra a epidemia de HIV e AIDS, e a gente descobriu essa sala no fundo e a gente fez uma proposta de que a gente ocupasse essa sala. Né? Essa sala, esse espaço, né, onde a gente está gravando, a história desse espaço ele vai acontecer muito em paralelo à própria história da epidemia de HIV e AIDS. Né? Então, os usos desse espaço vão ter relação com as formas de enfrentamento, né, não só a epidemia, mas principalmente ao estigma nas pessoas que vivem com o vírus. Né? Um jovem assim, que me marcou muito foi o Thompson, que era um menino de casa de apoio. Ele morava na casa Siloé, que é uma casa do Padre Valeriano, lá na Zona Norte. Ele frequentava aqui o GIV, os meninos de lá frequentavam aqui o GIV. E o Tom viveu lá até os 18 anos. Quando ele fez 18 anos, o Thompson saiu da casa de apoio. E aí a gente fala que ele era
primeiro jovem do GIV, assim, ele se achava do GIV, era muito... E ele frequentou o Viver Criança e Adolescente. Saiu da casa de apoio, ele tentou voltar para a família dele, não deu muito certo, assim. E ele acabou falecendo, assim, depois de um tempo. Foi um jovem que marcou muito, assim. Porque as crianças que moravam em casa de apoio, elas, quando faziam 18 anos, tinham que sair. E aí, como que você faz uma pessoa viver até 18 anos, separada da família, e aí voltar para uma família que não está acostumada com ela? E ela também não está acostumada com essa família. E aí ele não se adaptou e acabou tentando morar sozinho, tentando voltar a ter uma vida em sociedade, assim. E acabou falecendo depois de uns anos. E Tom foi um menino que marcou muito também. E aí, pensando hoje, assim, no viver jovem, o viver de criança... Viver criança e adolescente para viver jovem mudou o nome, porque a gente hoje não tem mais crianças quase nascendo com HIV. E eu acho que o perfil foi mudando, assim, conforme foi mudando o perfil da epidemia. E aí, em 2010, chegou o primeiro jovem de transmissão sexual aqui no GIV. E antigamente o Viver Criança e Adolescente tinha projeto de edital, que tinham os educadores, eram projetos assim, teve a brinquedoteca, então tinha dinheiro para fazer muitas coisas. As pessoas expoentes e fundadoras do Jackson Pollock. E existem algumas técnicas para se trabalhar o expressionismo abstrato, né? A técnica que ele difunde, que ele pesquisa e se torna uma lenta, até um ícone, posso falar assim, é a técnica do GIF, que resumidamente é quando você constrói manchas aleatórias. O GIF é utilizado na moda há muitos anos, né? Basicamente a partir já dos anos no final 90, a gente já tem uma certa relação na estética. Aqui no Brasil, a gente já viu o drip, né, de alguma forma, né, em algumas coleções. Como que isso se relaciona com a questão do HIV e da AIDS? Quando eu entro numa questão da AIDS, é basicamente o mesmo tempo que eu entro na comunidade Ballroom, e aí a comunidade Ballroom tem uma relação de estética muito forte. Né? E eu queria deixar, né, a minha marca, e continuo querendo e desejando deixar a minha marca dentro do movimento social da AIDS. Ele, quando a gente joga, né, em qualquer superfície, tem um fluido, né? A gente consegue imaginar que é como se fosse um fluido. Pode ser qualquer fluido. Se a gente colocasse aqui uma tinta vermelha, facilmente a gente associaria a o quê? A sangue, né? E aí, tipo, vai ser... Eu utilizo bastante muito o preto e o branco, acho que são cores assim. Recentemente, em 2021, eu fui premiada no prêmio Latinidades Pretas, fazendo um editorial de moda chamado Moda e AIDS, onde eu fiz também um colega que é do teatro para fazer um editorial de moda sobre essa estética, né? Tem o seu timezinho, né? 2 pessoas vão vir juntinho e vão caminhar belíssimas no seu bom runway. Obrigatório o uso de peças que foram dripadas. O nosso Júlio é um grande exemplo de peças dripadas. Estudei um pouco de moda, mas acabei caindo no podcast. Tem um podcast Preto Positivo que fala sobre HIV e AIDS para todos os públicos, mas que tem uma ênfase na comunidade negra, né, na população negra. E eu não faço sozinho esse podcast, eu faço com Raul Nunes. Esse é o primeiro cartaz que ele foi produzido em 86, ia ser a primeira campanha do Ministério da Saúde sobre HIV, né? Só que foi censurado, porque foi considerado muito explícito. E se você pensar na mensagem que ele traz, até hoje é uma mensagem bastante avançada, né? Já normalizou a questão, a prevenção combinada, saber que o indetectável é igual ao intransmissível.
atualmente trabalho como bar, sou barman. Gosto bastante do que eu faço. Sou uma pessoa bastante esforçada. Eu passei por muitas coisas e tô aí, correndo atrás. A gente nem sabe geralmente do que é estar bem, né? Feliz e poder viver bem. Minha infância foi uma infância como qualquer criança dos anos 90, que não tinha toda essa tecnologia, tive muitos amigos, brincava muito na rua, sempre tive essa certeza de ser diferente. Nunca isso me causou nenhum tipo de problema. Nunca tinha conversado com ninguém, comentado com ninguém, até me assumir para alguns amigos mais próximos. Foi essa amiga que é minha amiga até hoje, alguns primos, que também né? Os primos acho que são nossos primeiros amigos na vida, né? E algumas primas. Mas eu sempre tive essa certeza, sempre soube da minha sexualidade. Mas eu era uma criança livre, fazia o que eu tinha vontade, brincava com o que eu queria. Essa minha amiga mesmo, que veio pra casa dela, a gente cresceu, estudou junto a vida inteira. E a gente fazia trabalho de escola, e ela era minha vizinha. Eu ia pra casa dela, ela morava com o pai, mãe e a avó, que é a avó paterna. E a gente brincava de Barbie a tarde inteira. Os tios apontavam, quer dizer, pelas costas, né? Eu nem ligava. Uma criança, ela pode fazer o que ela quiser, independente da sexualidade. Na infância foi muito violenta, velho, muito violenta mesmo. Eu sou o caçula de 2 irmãos que... Enfim, nós fomos criados de uma forma muito grosseira, né? Porque meus pais tinham vêm de uma outra cultura. Meus pais, eles vêm de Natal, Rio Grande do Norte. São nordestinos, eles vêm aqui, vêm para São Paulo tentar uma vida melhor. E é aqui que eles têm os filhos. Acabou sendo uma vida muito dura. Meus pais começaram a trabalhar muito cedo, com 9, 8 anos. Então eles tinham um modo de educar que era bem violento, assim. Era uma coisa bem violenta e os meus irmãos, eles eram mais, por serem maiores, né, eles apanhavam mais. E acabava caindo um pouco em mim, eu apanhava bastante dos meus irmãos. Era uma coisa, tipo, não era briguinha besta, sabe? Chegou um momento em que eu consegui respeito por ser uma pessoa violenta. As pessoas podiam falar, ele é o viadinho, mas não falava mais na minha cara, não gritava, não xingava. Hoje eu sou muito diferente do que eu já fui, né? Consegui passar para um outro lugar, entender que a violência não é esse lugar bacana. E aí, uma coisa que é incrível, assim, as pessoas às vezes chegam aqui e acham que vão morrer que nem adulto. É, assim, que não deveria ser, né? Me marcou muito, assim, é uma menina que é a Jéssica. Eu tô falando o nome dela porque ela é uma menina que vive com HIV e que tem a sorologia aberta. E que ela apareceu um dia num seminário que a gente fez lá do MOPAIDS, que é o Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS. Ela tinha visto que ia ter esse encontro de jovens, nunca mais, assim, nunca mais. As primeiras foi sempre com consentimento, com meninos da minha idade também, nunca nada forçado, nada contra a minha vontade. Até porque eu sempre fui muito curioso e comecei cedo. Eu era curioso, então, e foi bom, foi... A minha primeira relação, eu saía da escola e sempre tinha um cara que me seguia na saída da escola. E eu sempre, no meio do caminho, dava um jeito de despistar ele. Sabe, um dia que eu tava tão puto da vida, tão puto, sabe? Quer saber? Eu vou, então, descobrir se é disso que eu gosto. E nem eu tinha certeza sobre a minha sexualidade ainda. Eu falei, agora eu vou ver se é isso mesmo. Mas foi uma experiência horrível, foi uma experiência péssima, assim. De aí em diante, quando eu comecei nessa vida, eu sempre, sei lá, tinha uma coisinha na minha cabeça que eu ia me converter em qualquer momento. E eu tinha isso na minha cabeça muito claro, não sei o porquê, sempre. Eu fui ensinado a amar Deus e a amar Jesus acima de todas as coisas. Pode ser que a minha família, quando eu descobrir quem eu sou, pode ser que todo mundo me abandone. Deus estará comigo. Mas aí eu acabo descobrindo, assim, que Deus não me ama.
teve um episódio que eu conheci o menino e a gente começou a sair. Na terceira vez que a gente saiu, ele me falou que ele era casado e ele tinha me conhecido só porque queria dar o troco no marido. E ele estava se apegando a mim, e eu a ele também. E aí ele veio e me falou que ele era soro positivo. Até então ele não tinha falado, isso já tinha umas 3 semanas. E me incentivou a fazer o teste. E que me ajudou bastante nisso também. Isso, tipo, nunca julguei ele, não terminei com ele, porque não acho que a culpa seja só dele ou da pessoa que faz, porque se a pessoa está assumindo o risco, né, ela tem que assumir as consequências também. Aí, isso foi em 2013. Em 2013, fazia um ano que eu tinha conhecido uma chefe minha que virou uma amiga, também uma amiga, né? E essa amiga foi quem foi comigo para fazer o teste, foi para pegar o resultado, ela esteve comigo, ela segurou minha mãe. Ela segurou minha mãe em todos esses momentos. Foi difícil falar, quando não sai. Ela esteve comigo em todos esses momentos, segurou minha mão, mesmo sabendo que o diagnóstico sendo positivo ou negativo não ia interferir em nada na minha vida, não ia mudar quase nada. Eu tenho como agradecer, né, o que ela fez e faz para mim até hoje. E aí, teve o diagnóstico, eu continuei com o menino, ele terminou com o cara que ele estava, a gente teve um relacionamento durante 2 anos. Eu sempre falei assim sobre a minha sorologia desde o primeiro momento, mas eu fui fazendo um rolê meio que gradativo, né? Primeiro no primeiro dia já falei com uns amigos, aí depois de uns dias, enfim, foi abrindo para outros amigos e cada vez mais gente. De repente eu já estava participando de uma oficina. Muitos homens com os quais eu me relacionei, depois que eles descobriam que eu vivia com HIV, eles não estavam dispostos a me encontrar novamente, porque eles entendiam que o meu corpo era um corpo perigoso, né? Mas o trabalho que eu sempre tentei fazer é justamente explicar isso, né? Hoje em dia, realmente, quando a gente traz isso, é um dado, assim, a pessoa mais segura para você ter uma relação sexual é uma pessoa que vive com HIV, se ela faz o tratamento, se ela está com o tratamento em dia. E que um dado que saiu agora esse ano foi que 95% das pessoas que vivem no Brasil são pessoas que aderiram ao tratamento, né? Por que eu vim parar aqui? Eu não vivo com HIV, sempre gostei, assim. Quando eu fiz estágio em infectologia, eu falei, gente, vou trabalhar com HIV. Eu fiz estágio lá no CRT. Aí eu falei, gente, vou trabalhar com HIV, quero trabalhar no CRT. Mas aí a vida, né? Fui trabalhar no Instituto da Criança, e lá sempre gostei. Quando eu trabalhei no ambulatório, eu trabalhei com as criancinhas com HIV. Aí eu sabia que um dia eu ia trabalhar com HIV na vida. E eu tenho uma doença que é degenerativa, uma doença mitocondrial. E aí eu adoeci em 2003. E eu já conheci o GIV. E aí em 2005, minha mãe falou, por que você não vai ser voluntária lá do GIV? Eu acabei vindo pra cá. E aí tô aqui até hoje, assim. E aí eu gosto muito daqui. Eu não sei o que eu faria se eu não estivesse aqui hoje. E depois do diagnóstico, eu sempre tive, e assim, eu trabalhava na área da saúde, eu via muito disso, né? Via que as pessoas tinham uma vida normal hoje, não era era uma coisa comum, uma pessoa que tem hipertensão, uma pessoa que tem diabetes, que é controlável e você vive uma vida normal. Comecei a tomar meu remédio, não tive nenhuma interferência na minha vida quanto a isso de saúde, de psicológico, nada. Tomei o remédio, como eu estava com a imunidade muito baixa, 4 meses para eu conseguir ficar no nível bom, continuo com medicamento, mas 11 anos, vivo bem, não tenho o que reclamar, nunca tive. Tive uma experiência na Ballroom. Eu fiz parte de uma house que não existe mais, mas chamava House of the Cher, que era a mother era a Dana Lisboa.
Então tive essa experiência com a dança também, na ballroom, na moda. A primeira vez, né, que eu expressei artisticamente, ela chamava Já Passou da Hora. Por quê? Porque nessa época eu morava ainda com a minha família, eu ainda não tinha aberto a minha sorologia. Eu queria estar saudável primeiro, eu fui comentando, fui abrindo gradativamente, mas para outras pessoas. Eu também queria ficar bem, né? Como que eu vou ficar bem se as pessoas estão chorando a minha morte, eu não morri? E aí eu tinha sempre que esconder os meus remédios, assim. E era às 18 horas que eu tomava, eu ia lá tomar os remédios no meu quarto, escondido, porque eu morava com a minha família ainda, não tinha porta o meu quarto. Eu sou muito observador, assim, com as minhas coisas, eu sei onde eu deixo tudo. Eu perguntava, alguém entrou aqui? Entrei pra pegar isso. Só que às vezes eu percebia que tinha mexido perto de onde estavam meus remédios. Fui trocando de vários lugares assim pela casa. Eu pensava, mas onde eu coloquei? Será que não foi naquela caixa? Não, mas aquela caixa que eu coloquei na semana passada eu troquei. Estava na gaveta, aí na gaveta não tá. Essa performance eu quis passar a minha vivência pro público. Gente, eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Eu preciso tomar o meu remédio, preciso tomar meus antirretrovirais. Mas acontece que eu perdi, eu não sei onde está, porque eu sei que está pelo espaço. Então, na hora de tentar, eu queria tentar pedir para vocês para mostrar. São 2 frascos, assim como esse. Se vocês puderem ajudar. É real? Quem quiser antirretrovirais para vender. É uma importante do corpo, né? Fez gel? Não, né? Não posso tomar gel. Esse daqui. A gente agora só falta o outro, que é esse mais cheinho aqui, dos maiores. Achou um? Isso, achou um? Deu uma cabeçada por aqui, eu encontrei. Achei o outro. Às vezes o simples fato de tomar um remédio para uma pessoa que vive com HIV e ela não tem a sorologia aberta, isso é, sabe, nossa, sabe, às vezes de ficar sem tomar um remédio porque tá em público e ninguém pode ver, ou ter que inventar alguma desculpa, ir no banheiro, sabe, enquanto, né, pessoas negativas não precisam passar por isso, ou pessoas que têm outras condições, né, como tomar comprimidos para outras questões de saúde. O meu rolê com a arte, ele sempre foi nesse lugar da provocação, sabe? Isso não é só para o HIV, mas também para a gente que convive com ele. E isso também é uma forma de a gente se questionar o que o HIV tem a ver com a gente na nossa vida. Então, a Ballroom é o lugar onde a gente mais fala sobre isso. E estar aqui é continuar com essa história, continuar construindo essa trajetória. Quando eu tive meu diagnóstico, eu não tive esse baque assim de ficar ruim, ficar mal, sabe? Porque eu via que as pessoas eram pessoas indo normalmente a vida. E eu peguei isso pra mim. Vou tomar o medicamento e vou continuar minha vida normalmente. Durante a minha vida eu tenho que tomar um remedinho e nada muda pra mim. Sempre tive essa consciência. Esse novo olhar, né? Uma narrativa, um outro olhar realmente sobre esse corpo, né? Toda ação, toda iniciativa de coletivizar, de reunir essas pessoas e de produzir para um todo, para uma massa, é fundamental, né? Com a ajuda assim, dos grupos, com a ajuda das outras pessoas, conhecendo a experiência, trocando experiências, as coisas se tornam mais fáceis. Porque às vezes as pessoas passam muito tempo isoladas, sozinhas, mas quando elas conseguem chegar no lugar onde elas conseguem conhecer outras pessoas, conseguem trocar experiências, as coisas começam a andar. É isso.